Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Carolina Mendes, sócia da 2Pro Comunicação. Bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. O Vozes do Marketing faz parte de Encontros com o Futuro, uma iniciativa que busca aproximar o setor privado da academia. E a Carolina tem as duas coisas, né? Academia e o setor privado, né? Exatamente, é isso aí. Conta com o apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Carolina, o que faz a 2Pro Comunicação? A 2Pro Comunicação é uma agência de comunicação corporativa. A gente tem 22 anos de mercado, Sim. né? E a gente atua em todas as frentes de comunicação corporativa que você conseguir imaginar. Então, a gente faz desde relações com as mídias, né? Então, assessoria de imprensa, influenciadores, né? Relacionamento com influenciadores. A gente faz a parte de marketing digital também. A gente tem uma área de vídeo e de podcasts. Então, todo o escopo de comunicação corporativa e de gestão de reputação a gente faz. Oh, que legal. E onde fica? Fica em Pinheiros. Fica em Pinheiros, um bairro Pinheiros. de São Paulo. Isso, exatamente. Onde em Pinheiros? Eu fico em Pinheiros. Na Deputado Lacerda Franco também. Ótimo. Você mora e trabalha no mesmo bairro, pertinho? Pertinho, perto. Ah, que legal. Ai, que legal. E como começou a agência e o que você faz lá? A agência foi fundada pela Miriam Vallone, né? Então, a agência foi fundada por ela, depois ela teve uma carreira bem extensa em comunicação, passou por muitas agências, né? E aí ela montou a agência dela. Eu entrei na 2Pro, a 2Pro tinha cheiro de tinta quando eu entrei lá. Eu lembro, eu acho que tinha 5 anos de agência, enfim, uma agência bem jovem, assim, não lembro exatamente quanto tempo tinha, e eu me tornei sócia em 2018. Tá. Hoje eu sou uma das sócias, né? Então eu cuido, enfim, de uma área mais de cliente segmento B2B. Tem várias indústrias, eu tenho uma carteira de mais ou menos 25 clientes, tá? Então, que loucura, que legal, parabéns. Então, não vou, assim, mas são todos B2B, né? Então a gente cuida bastante, eu tô bastante à frente dessa área, mas hoje nós somos em 4 sócios. Então somos eu, a Miriam, né, que é a fundadora, a Juliana e o Nicolas. O Nicolas cuida mais da parte de vídeo, de podcast, etc. A Juliana também tem a carteira dela. E a Miriam faz a gestão geral aí da empresa, de tudo. Sensacional. Carolina, qual é o desafio de comunicação de B2B? Assim, como que é diferente e como é que você encara? Eu acho que o grande desafio hoje de PR, né, de relações públicas em geral, né, das agências que cuidam dessa questão de gestão de reputação. Eu acho que o maior desafio hoje é a gente conseguir linkar o nosso trabalho com vendas diretas. Essa é uma demanda grande do mercado hoje, porque com a questão digital, IA e tudo que está acontecendo, eu acho que a maior demanda é como que você mensura a performance de reputação, porque reputação é um ativo intangível. E você, em geral, sente os efeitos reputacionais no médio e longo prazo. Mas existe uma demanda de mensuração, né, dos próprios KPIs, enfim, de como que você vai linkar uma coisa na outra. E eu acho que existe primeiro, uma falta de entendimento, às vezes, de algumas empresas que não têm uma cultura de comunicação tão sólida. Mas também existe um desafio nosso das agências de conseguir dizer para os clientes onde que isso impacta em venda. E eu acho que esse é um grande gap. Tá todo mundo tentando descobrir qual é essa mina de ouro. Tem um monte de empresa já tentando fazer isso. Porque IA, porque, enfim, aplicando várias tecnologias, etc. Mas ninguém chegou numa fórmula absolutamente concreta de como que você linka um ativo reputacional. Quanto vale você no valor econômico? Quanto se impactou nas suas vendas? Sim. Então, eu acho que esse é o imenso desafio aí de todo mundo, né? E eu acho que está todo mundo um pouco tentando construir isso. Como é que você vai provar quanto que vale aquela menção ali, quanto que vale essa gestão de reputação, quanto é que vale uma ação reputacional bem feita em termos de vendas, né? Em capacidade de vendas, o quanto que isso vai te colocar na frente da sua concorrência, de que forma.
Então, eu acho que esse é o maior desafio hoje. Só explica para gente o que é KPI. São os pontos que você estabelece para mensurar uma ação, né? Então, quando você... Se deu certo ou não. Isso, se deu certo ou não. Então, como é que você vai mensurar se aquela ação deu certo ou não? Então, você, em geral, estabelece isso antes, né? Você faz um planejamento, estabelece antes o que você espera daquilo para você conseguir mensurar depois, né? Mas na nossa área, né? Porque quando você está falando de reputação, a nossa área é a gente vai... Como é que você mede reputação? Existem índices, claro, né? Tem índices, tem várias empresas formulando esses índices de como que você aparece na imprensa, ou como você aparece em redes sociais, se as suas mensagens-chave estão sendo passadas para frente ou não. Então, esses índices, eles existem, estão ficando cada vez mais robustos. Mas essa solução de você dizer, na hora que você senta numa mesa de negociação, seja qualquer mesa, né? O quanto que impactou todas essas ações que você fez ao longo de 1, 2, 3 anos, o quanto que isso vai impactar ali, se alguém, né, na hora de alguém decidir comprar ou não aquilo que você está vendendo. Sim, então, no chamado bottom line, nas vendas mesmo. Exatamente. Então, quando você está falando sobre digital, quando você está falando uma campanha de performance, então, isso é mais claro, porque, estou fazendo aqui uma campanha de performance, tem um funil, vou usar aqui esse funil e etc, e ali no final alguém clicou no meu link e comprou alguma coisa minha. Então, você sabe exatamente, né? Você consegue mostrar. Exatamente. Então, eu vendi tanto, eu investi tanto, dá para mostrar numa coisa de performance. Foram tantos links que foram até o site, X número disso se converteu em venda. Exato. Só que não é uma equação tão exata, né? Porque você tem essa coisa de conversão, mas qual é o impacto da sua marca para uma pessoa clicar no seu link? Nada disso é contabilizado, né? Nessa conta da performance. São duas coisas que têm que andar juntas, né? Marca e performance. Então, eu acho que hoje esse é o grande desafio que a gente tem. Isso qualquer agência é esse. Como é que você mostra o quanto você vendeu? Mas, no fundo, a questão, não faz sentido para mim que seja esse o desafio, eu não sabia, mas faz todo sentido. Ao mesmo tempo, você está tentando dar um valor em dinheiro para reputação, no fim, né? E eu não sei se isso é possível. Será? Olha, não é possível. Essa é a minha opinião, tá? Sim, então, sua opinião, que é intangível mesmo. É totalmente intangível. Totalmente, assim. Então não é... É porque você consegue tangibilizar, dá para tangibilizar, né? Quando você entra numa... Quando você tem, por exemplo, uma marca que já é reconhecida, mas que você puder... Toyota é bem visto em geral, eu acho. Quer dizer, é uma marca que as pessoas confiam. As pessoas faz confiam, bons carros. Exato. E aí, quando você pensa, né, nos ativos reputacionais, então é confiável, não quebra, né, dura. Sim, então você vai pensar, né? Então, quanto essas mensagens são colocadas? Eu acho que elas são muito bem colocadas, porque eu e você estamos aqui, né, discutindo isso. E concordando sem dificuldade sobre isso. Isso, exatamente. Então, você tem mensagens bem colocadas, né? Sim. Agora, o cara vai comprar um BYD. Isso. Porque é totalmente elétrico, então, e não é um Toyota, então como é que faz? Exatamente. Então, como é que você faz, né, esse cruzamento, né, de quem que é o cliente do quê, como é que você atinge esse outro cliente da BYD? Então, tudo isso são coisas que tem a ver com a gestão da sua reputação, né? Tem a ver com esses ativos intangíveis. Então, é difícil colocar, porque eu acho que é totalmente... Não é mensurável, mas o valor disso, ele é, assim... É mensurável? A gente consegue mensurar. Você consegue mensurar quando você coloca esses índices, né? Então, você fala, eu vou planejar isso daqui ao longo de X anos e o resultado que eu espero é tal. Então, você consegue mensurar a partir daquele resultado que você planejou, se você alcançou ou não alcançou. Isso é mensurável. Mas os objetivos que você colocou... Fica numa coisa do intangível. Eu acho que esse que é o grande desafio hoje do mercado de agências, né, quando a gente está falando de agências, é a gente conseguir tangibilizar isso para os clientes, deixar isso bem tangível. Né, porque existe essa demanda até dos boards, das empresas, né, enfim, é sempre muito como que a gente faz esse cálculo, né. E existem cálculos, né, tem a centimetragem, que é todo mundo usa, né, que não é exatamente tão bom quanto, mas que dá alguma mensuração, porque a centimetragem, ela te fala, por exemplo, eu consegui um espaço lá para o Matthew falar no valor econômico. Então, eu consegui uma página de valor econômico.
Aí eu vou pegar lá na Isso tabela. conta bastante. Uma Isso. página, valor econômico, isso. dá. É bastante. Então, aí eu vou lá pegar na tabela deles, quanto custa, se você fosse fazer uma publicidade, pagar para estar ali, né? Quanto custa aquilo? Sei lá, custa tanto. 50 mil reais. 50 mil reais. Então custa 50 mil reais. E aí eu consegui o Matthew no valor econômico. Isso não acontece, né? É difícil, mas vamos falar que eu consegui 3 vezes no mês, entendeu? Tá. Você sai 3 vezes no mês. Isso nem empregado eu consigo. Nem acontece, mas enfim. Do valor econômico. Exato. Vamos dar esse, né? Vamos dar. Aí, 3 vezes falou lá. Então, 150 mil reais. Aí eu vou dizer que vale 150 mil reais. Tá. Para você ter uma ordem de grandeza, né? Então, isso serve para ter uma ordem de grandeza. Mas vale 150 mil reais? Vale mais. Na minha opinião, vale bem mais. É? Eu ia falar o menos. Mas não, vale muito mais. Por quê? Porque isso é uma... o fato de alguém falar bem de você... porque uma coisa é você falar bem de você mesmo, quando você paga. Você paga lá um anúncio e fala bem de você mesmo, né? Não estou tirando o valor do anúncio. O anúncio ele é muito importante, né? Você ter essa publicidade é super importante. Não estou dizendo que não é. Mas aí você vai lá e fala bem de você mesmo, fala aquilo que você quer falar. Outra coisa diferente é alguém que tem uma autoridade falar bem de você, nas palavras dele. Né? Então, esse valor de alguém falar bem de você, ele é totalmente mensurável, assim. Para mim, né, na minha experiência aí, enfim, 20 anos de experiência, eu acho... Você tem 20 anos de experiência? Eu tenho 20 anos de experiência. Você começou com quantos? Com 20 anos. Então, assim, quando a gente coloca dessa forma, né? Então, a gente está falando que vale mais. Se você colocar isso numa linha do tempo, vale muito mais. Se você colocar mensagens igual a Toyota, né? Não é só PR, obviamente, né? Tem uma máquina geral ali para dizer que a Toyota é isso. Mas se você colocar aí, né? A gente estava falando aqui sobre a Toyota. Quanto vale eu e você nesse podcast falarmos exatamente o que a Toyota quer que a gente fale? Entende? Isso é um trabalho de muitos anos, e isso vale muito. Entendi. Então, um acúmulo de informações. Exatamente. Então, eu acho que vale mais. Na minha opinião, vale mais. Que interessante. Quais são os desafios mesmo Então, o grande desafio é mensuração. Eu acredito que sim. Na minha opinião, E isso no B2B? Ou em tudo? Eu acho que em tudo. Eu acho que em tudo. B2B tem desafios particulares ou não? O B2B, ele tem desafios particulares, porque a venda B2B ela é diferente da venda B2C. Né? Quando a gente está falando de venda para consumidor, é um tipo de venda, né? E aí tem alguns ativos que o consumidor busca, tem algumas coisas que ele vai buscar ali. Quando a gente está falando de uma venda B2B, a gente está falando de um outro tipo de venda, porque a gente está falando de uma venda muito mais cara, né, em termos de... Demorada, cara. Ela é mais demorada, ela é mais cara, o processo, né, exige, às vezes meses, às vezes coisa de anos, né, dependendo do que você vai fazer. Os contratos são mais hercúleos, assim, né, porque aí você tem contratos de muitos anos, multas mais pesadas, né, então... A negociação, ela é mais complexa, né? Então, a venda B2B é uma venda um pouco mais complexa do que a venda B2C, assim. Então, tem suas particularidades. Carolina, você tem... vamos falar de você um pouco, da sua vida, da sua carreira. Você tem, pelo que eu estou vendo, mestrado em divulgação científica e cultural. Isso. E é doutoranda em política científica e tecnologia na Unicamp, isso? Exatamente. É a mesma área? É outra área? Olha, no mestrado era a mesma área, uma área bem parecida, assim, né? Porque eu fiz o meu mestrado em divulgação científica e cultural, mas o tema dele foi em análise do discurso, então tinha bastante a ver com comunicação, enfim, com essas... Como se comunica, como se fala, como se apresenta. Exatamente. Eu tinha algumas reflexões sobre comunicação, sobre marca, né? Era uma dissertação, enfim. E o doutorado já é bem mais distante, assim, né? Tem algumas coisas até que eu tô aplicando do doutorado, eu tô coordenando, eu sou subcoordenadora, na verdade, coordenadora é a Madelon Piana do grupo inteiro, mas eu tô fazendo uma subcoordenação de um grupo de inovação dentro da Abracon, que é a Agência Brasileira das Agências de Comunicação, né? Associação Brasileira das Agências de Comunicação.
E dentro desse grupo eu tô aplicando algumas coisas do doutorado. Então nunca né? Conhecimento não se perde. Mas Sim. o doutorado, ele é bem diferente, assim, do que eu faço em comunicação. Ele tem Sim. muito mais a ver com inovação, enfim, tem a ver... Porque a minha tese é sobre as edtechs, né? Sobre o ecossistema de startups de educação aqui no Brasil. Que interessante. Então fica um pouco distante, assim. Mas aí a gente, lá, por exemplo, na Bracom, a gente começou a falar sobre PR Techs, né? Que são as startups de PR. E aí eu tô aplicando algumas coisas do doutorado, Então as coisas não se perdem muito. O que é um startup de PR Tech? Conta o que é isso. Eu nem Olha, sei. a gente é complexo falar agora, porque a gente ainda está definindo isso no âmbito, né, desse grupo de trabalho. Porque uma startup, ela, assim, né, na definição geral, né, sabemos, ela tem a base tecnológica e escala. Então, assim, a gente está querendo olhar isso para dentro de PR também, que já estão aparecendo, né, algumas startups, já existem, né, algumas empresas que são de base tecnológica e escalaram bem rápido. Então, a gente está fazendo algumas diferenciações ali, né, do que é uma PR Tech, do que não é, enfim. Mas existem exemplos lá fora já? Existem vários exemplos. E o que elas fazem? Olha, as PR Techs que eu tô vendo, né, e falando por mim, assim, sem falar da Abracom, né, mas as PR Techs que eu tô vendo, o que elas trabalham mais, o que mais elas fazem, elas trabalham bastante com essa questão da mensuração mesmo. Então, então, elas aparecem com tecnologias, com IA aplicada, com uma série de coisas ali que elas conseguem aplicar para mensurar os resultados em comunicação. E aí tem vários índices, né? E aí cada uma faz o seu. Então tem várias que fazem isso, né? Essa inteligência de mensagem-chave, né? Então dá uma inteligência ali para os dados que vêm da comunicação, né? Sim. E eu acho que a ideia dessas PR Techs é apoiar essas decisões de comunicação com dados. Então, que interessante. Então, nossa, toda uma área de inteligência artificial para isso. Exatamente, é isso. E você é professora também? Eu sou professora de pós-graduação, professora convidada, né? De algumas universidades, então eu vou Da SPM, inclusive? Não, da SPM não. SPM não. Eu sou atualmente da Belas Artes, mas eu já dei aula no Mackenzie, enfim, já dei aula em algumas outras também. No IED, né? Já dei aula em algumas outras universidades. Sim. Carolina, só para deixar claro, o que uma agência de comunicação tem a ver com marketing? Olha, eu acho que a agência de comunicação, ela entra dentro de uma coisa bem complexa que é o marketing, né? O marketing ele não é uma coisa só. E eu acho que quando você olha para dentro das empresas, cada empresa vê o marketing de um jeito. Tem empresas que têm marketing, áreas de marketing, ou que o marketing conversa com tudo, que são absolutamente robustas, né? E tem empresa que vai olhar para o marketing como eventos, enfim, né? Coisas mais espaçadas, assim. Eu acho que a agência de comunicação corporativa, né, a agência de relações públicas, ela entra dentro desse composto do marketing, né, para compor o que é a reputação. Então, a gestão da reputação especificamente. Perfeito. Se você pudesse, ou você pode, mas você dá umas dicas para quem está entrando na carreira de PR ou RP. Já virou PR? PR. Eu falo PR porque todo mundo fala, mas é RP, né? Eu sou do tempo de RP ainda. Quem está estudando relações públicas hoje? Começando. Olha, eu acho que a primeira coisa que eu diria... Eu falei isso até para uma pessoa recentemente também, uma pessoa que está pensando em entrar na faculdade de RP, né? Eu acho que para você trabalhar, para você ser RP, a primeira coisa que você tem que gostar, e isso é fundamental, que você vai fazer isso o resto da vida, é gostar de gente. Isso é muito fundamental. Então, porque você vai lidar com todo tipo de gente que você imaginar, gente que você gosta muito, gente que você não tem tanta afinidade, e vai ser todo tipo de gente a sua carreira inteira. Então, você precisa gostar de gente. Ser uma pessoa razoavelmente empática, né? Saber ouvir. Eu acho que essas coisas são bem fundamentais, assim, para trabalhar nessa área. O resto você vai testando ali, né, no mercado, mas essas coisas de você saber ouvir, de você saber
se colocar num lugar mais de bastidor, às vezes, para ouvir o outro, né? Fazer esse exercício de autoridade, gostar de pessoas em geral e gostar de interagir com pessoas é muito importante, porque você vai interagir com pessoas o dia inteiro pro resto da vida. Então, isso é fundamental. Muito bom, muito obrigado, viu, Carolina? Obrigada a vocês, mestre. Obrigada, gente.